Seja bem-vindo ao Página 2. Chama-se Mãe Nossa e é uma trilogia sobre a emergência ambiental em que vivemos. Uma obra de ficção alimentada pela realidade que recupera a tradição e se deixa guiar pela ciência. Ao primeiro volume deu-lhe o título de O Diretor, para falar sobre a destruição dos oceanos, sobre o genocídio dos arménios e sobre corrupção. Juntou-lhe Gelos, um livro dedicado ao povo inuit nesse Ártico ameaçado pelo aquecimento global. O terceiro volume está prestes a ser publicado. Será Desertos. O trabalho é de Ana Filomena Amaral, romancista, historiadora, tradutora, que pratica a literatura como uma arte de intervenção. Ana Filomena, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Em que medida é que a sua literatura provoca e inquieta? Sempre. Mas é realmente propositado. Eu só entendo a literatura como uma forma de intervenção. Aliás, a arte em geral e a criação artística em geral, como uma forma de intervir na sociedade em que vivemos e de alguma forma contribuir para que essa sociedade e o mundo em que vivemos melhor, seja um lugar melhor para todos. E, portanto, eu só concebo escrever dessa forma. E realmente são mensagens muito inquietantes, muito provocadoras, e são mensagens que não se leem bem na praia. Ana, apesar de toda a informação, dos alertas dos cientistas, do desastre ambiental em curso, acredita que estas questões ambientais são ainda um problema de tomada de consciência? Eu acredito que sim. Ainda há muito trabalho de sensibilização para fazer. E por vezes, eu dou comigo a pensar, mas porquê que as pessoas pensam que não é nada com elas, não é nada comigo, não é nada connosco? São os líderes mundiais que têm que tomar as decisões. São eles que têm que levar por diante políticas arrojadas para combater o aquecimento global. Isso está errado. É cada um de nós que tem que fazer, no dia a dia, a sua parte. Se há causas em que cada indivíduo, cada cidadão tem um papel absolutamente crucial, é a causa do ambiente e da emergência ambiental. Porque realmente, se nós não nos unirmos, e nós neste contexto de pandemia estamos sempre a ouvir a mensagem, temos que ser unidos, temos que estar todos, temos que lutar todos contra esta pandemia. Então eu veiculo a mesma mensagem, temos que estar todos juntos contra esta emergência. Mas é um problema de ignorância, de comodismo, de cedência ao facilitismo económico? Quais são as razões? Ignorância em parte, mas é sobretudo o comodismo. As pessoas reciclar dá trabalho. Dá trabalho, temos agora que estar a separar as coisas todas e levar as coisas todas aos ecopontos. E é tão fácil chegar ao supermercado e comprar tudo aquilo que nós nem sequer precisamos, mas que alguém criou em nós a necessidade que efetivamente não existe, mas está criada e nós vamos satisfazê-la. Isto é uma coisa absolutamente incrível. Eu estou sempre a pensar. Eu tenho 59 anos. A minha mãe, que graças a Deus ainda vive, tem 86. E a mensagem que eu sempre ouvi, eu sou daqui do Norte, aliás, da Vintes, a mensagem que eu sempre ouvi aos meus pais é a mensagem mais ecológica que nós hoje podemos ouvir e não ouvimos. Porque não havia dinheiro. A minha mãe estava-me sempre a dizer: ó filha, tens que poupar. Ó filha, tens que poupar. E não se pode comprar. E é a estes tempos que nós temos que voltar. Ana, no primeiro volume desta trilogia aborda o fenómeno da corrupção. Qual é o peso que este fenómeno tem nesta equação ambiental? É assim, portanto, a corrupção, mas num sentido de que, por isso é que eu lhe chamei o diretor. Eu conheci realmente esse diretor. É um diretor que, neste caso, simboliza muitos outros que existem, que estão absolutamente convencidos que não precisam de fazer nada em prol dos outros. São os diretores que dirigem o mundo, são os diretores que ditam as nossas vidas, são os diretores que ditam o destino de uma sociedade e que acham que não têm que prestar contas. As únicas contas que eles têm a prestar é a eles próprios. Ou seja, não estão a servir os outros, estão a servir-se a eles próprios. E, portanto, esse é o princípio de toda e qualquer corrupção.
É o princípio imoral da corrupção. E, portanto, este diretor, aliás, este livro é muito interessante porque não tem nada a ver com o diretor, neste sentido que nós entendemos hoje. Este livro inspira-se num épico que é talvez a narrativa mais antiga da humanidade, que é o épico de Gilgamesh, que surgiu no século III na Suméria, hoje Iraque. E são 12 placas de argila com uma mensagem absolutamente incrível. E quem era este diretor? O Gilgamesh era o rei invencível da época, um facínora, que destruía tudo à sua passagem e que fazia tão mal. Aliás, ele era conhecido como o demónio de Uruk, que era uma cidade antiga da Suméria. E, portanto, ele fazia tão mal, que os próprios deuses ficaram irados com ele e decidiram criar, moldar em barro o Enkidu, um ser assim um pouco, digamos assim, animalesco, mas com o propósito de vencer o Gilgamesh. E realmente ele venceu. E é engraçado, às vezes eu vinha no carro a pensar, venceu e ficaram os melhores amigos. O nosso ditado popular faz todo sentido, não é? Ana, no segundo livro, e vamos aqui durante esta conversa andar a saltar e vamos tentar perceber também como será o terceiro, neste segundo livro da trilogia, lembra também os interesses económicos, o lado das companhias petrolíferas que beneficiam deste degelo do Ártico, e lembra até mesmo que Trump queria comprar a Groenlândia. Exatamente. Ou seja, não podemos nunca refletir sobre isto sem enquadrarmos os interesses económicos associados. Sem dúvida. Aliás, esses grandes interesses económicos são os que estão, efetivamente, a travar um avanço mais rápido contra o aquecimento global e contra a emergência e portanto, tentar travar portanto, os danos ambientais que isso está a causar. Mas o que está errado é o sistema em si. O que está errado é o sistema em si. Ou seja, o que nós temos que pensar é de que forma é que podemos combater este flagelo. É reduzir. Se não houver consumidores, não há produção. Nós temos que reduzir o consumo, reduzir o desperdício, reduzir o lixo. Este é o verbo mais importante para o combate ao aquecimento global. E é evidente que isso vai contra todos os interesses económicos. Só que os interesses económicos instalados neste momento têm que derivar para outras áreas. Porque realmente o planeta é de todos. E aquela equação que nós temos dos 90% e do 1%, que no fundo são aqueles que detêm este mundo, 1%, e 99% da população vive, muita dela, grande parte dessa população vive em condições miseráveis e realmente que com a pandemia vão agravar-se certamente. Vamos olhar um bocadinho para este segundo livro, Gelos. Escolheu como base do enredo o povo inuit, o chamado, aqui neste mesmo livro, chamado povo ecocêntrico. Exatamente. Justamente para nos devolver ao essencial desta ligação com a Terra, que é não apenas físico, é cultural, é civilizacional, se quiser. É espiritual. É muito espiritual no caso do povo inuit. Portanto, eles matam os animais para comer, mas antes de os matar, eles passam por rituais de purificação, por rituais de contemplação, no caso, por exemplo, das baleias, das focas, etc., que eles têm que se sentir com a permissão desses animais para os matar. Matar com respeito. E é a isso que nós temos que voltar. Portanto, é respeitar todos os seres, e eu aí no Desertos falo dos seres, não falo dos seres vivos, é de todos os seres, porque, por exemplo, os inuites consideram as pedras seres também. Portanto, com alma, não são só os seres vivos que têm alma, mas aquilo que nós, enfim, os inertes, com alma também. Ao longo de todo o texto, a obra é pontuada por palavras inuites. Exato. O que implica um aturado trabalho de pesquisa. Qual foi o objetivo? O objetivo, eu primeiro tive um certo receio e depois até questionei o editor porque quebra a leitura. Nós estamos a ler um texto em português e de repente, e são muitas, de repente aparecer uma palavra que não nos diz nada, quebra, mas ao mesmo tempo eu queria que as pessoas interiorizassem
esta nova língua como uma língua de regresso à natureza, uma língua de regresso à espiritualidade e uma língua que está ameaçada tal como a cultura, a tradição e a história inuit, que tem 5.000 anos. Portanto, com o degelo que se está a passar no Ártico, este povo não é só as calotes polares que estão ameaçadas e todo o planeta. É a cultura deste povo. Este povo vive do Ártico. É um povo ecocêntrico. Vive da terra tal qual como ela é no Ártico. Este trabalho implica também uma grande pesquisa científica. Eu sei que a Ana não tem formação nas ciências naturais, mas mergulhou a fundo nas questões ambientais e descreve aqui porque é que é importante, por exemplo, estudar o gelo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o gelo antigo dá-nos muitas respostas porque já houve realmente glaciações. Não é? E já tivemos várias idades do gelo. Portanto, e é com esses, o gelo antigo, ou o paleogelo, que nós podemos encontrar nesse gelo passado respostas para aquilo que poderá acontecer no presente e no futuro. Mas, por exemplo, essas respostas estão à vista. O permafrost, que é uma camada de terra, gelo e pedra que cobre o Ártico, está neste momento a descongelar, libertando, e que está congelada, está neste momento a descongelar, libertando dióxido de carbono e metano para a atmosfera. Dizem os cientistas que é como se nós tivéssemos mais um país igualmente poluente como os mais poluentes. Ora, isto é uma catástrofe. Esta é uma imagem bem impressionante. É uma catástrofe. Ana, Gelos é também o deus grego do riso. E nesta obra reflete também sobre o papel social do riso. Uma espécie de uniformização, se quiser, uma espécie capaz de dirimir conflitos, capaz de promover a socialização. Já percebi que a Ana também é de riso fácil. Utiliza também esta técnica como alívio intelectual? Sem dúvida, e não só. Eu desde criança que as pessoas falam comigo, ai, que menina com um sorriso tão bonito. E pronto, eu nunca achei piada ao meu sorriso, porque não sabia se era bonito, se era feio, mas eu sempre sorri muito e ri muito. E então, Gelos é realmente o nome do deus grego do riso, mas também é do deus trocista. E neste caso dos Gelos, é realmente o riso como escape social. Não é? Chamado riso de alívio. Exatamente. É um escape social que nós precisamos. E aliás, a minha mãe dizia que vale mais duas gargalhadas que uma injeção. Não é? E a terapia do riso está cientificamente provada. É realmente importante rir e faz-nos bem e diminui as rugas, ou pelo menos não as traz. E então eu pensei, mas também é um Gelos de troça. Não é? É um deus de troça, porque no fundo nós, seres humanos, se eu fosse um deus do riso, eu ria-me de nós. Porque nós estamos realmente... Estamos numa atitude risível. Matar o planeta que nos acolhe, matar esta mãe nossa, a mãe que nos acolhe no seu regaço e nós estamos a aniquilá-la, a destruí-la. Isto é muito mais, mas também é risível. Ana, para terminarmos, porque o nosso tempo voa, vou recuperar a pergunta que Maria faz à Armina quando lhe diz: mãe, eu quero ser pobre e livre como todos estes meninos. Posso? Esta é a mensagem fundamental. É essa a mensagem fundamental. Uma certa frugalidade. Exatamente. Nós somos... O que é que nos realmente pertence? É o que nós somos, não é o que nós temos. É o que nós somos que nos distingue, é o que nós somos que nos dá alegria, jovialidade, sentido à vida. Não é o que nós temos, porque tudo isso não nos pertence. Não faz parte de nós. Nós nascemos e morremos igualmente. Portanto, é isso mesmo. É termos o menos possível e sermos o mais possível. E no outro dia eu estava a pensar, realmente o Shakespeare, e estava a pensar na frase dele, ser ou não ser, não é, neste momento não é ser ou não ser.
É ser e não ter. É a questão fundamental. Ana, foi um gosto. Vamos aguardar pela sua terceira obra, terceiro volume desta trilogia. Provavelmente dará uma outra conversa. Obrigada por ter vindo à RTP. Muito obrigada. Esta trilogia fica completa com Desertos, mas a intervenção literária prossegue nesta e noutras causas. Boa noite.